Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à minha página, onde vou te explicar como surgiu a ideia do evento Minha Criança Aprendendo Sem Dificuldades para Ser um Aprendiz Nota 1000 na escola e na vida. Bom, sabemos que para alcançarmos nossos objetivos precisamos traçar metas e passar por elas sabendo como, com quem, para quê, quando e porquê, não é mesmo? Agora, se tratando de fazer a nossa criança alcançar a sua excelência de aprendizagem infantil, é muito mais valioso e, ao mesmo tempo, desafiador, porque estamos traçando a jornada de uma pessoa totalmente dependente de nós, responsáveis, mas que também sente, pensa e age no seu meio social, não é? Bom, vou me apresentar. Eu sou a professora Érica Santos, fundadora do canal Aprendiz Educa, e quero te apresentar uma oportunidade única. Sabe por quê? Porque eu sei por experiência que a maioria dos responsáveis conhece as necessidades e as capacidades de seus pequenos aprendizes, simplesmente por não serem da área de educação ou porque acreditam que a escola é a responsável em resolver todas as questões de aprendizagem da sua criança, né? Só que não dizem que a educação vem de casa? E por que será, hein? Porque a criança, embora ela nasça com algumas características biológicas, né, ela se desenvolve 65% através de estímulos ambientais, que dependem de nós adultos, ou melhor dizendo, de seus responsáveis, não é? E por que são as pessoas também que escolhem e permitem a criança se socializar com as pessoas e o ambiente onde ela se encontra? Porque a entrada para a escola de forma obrigatória é só a partir de 4 anos. E ao longo da minha jornada profissional como professora, percebi que muitos responsáveis, principalmente pais, não entendiam as necessidades, os limites e as capacidades de sua criança por dividir o seu tempo com o trabalho de uma longa jornada, né? E não tendo a oportunidade de conviver com a sua criança 24 horas. Né? E também por não ser da área de educação, por exemplo. Bom, e acaba que muitas das vezes esquecem de fazer um reforço positivo em algumas conquistas dela em suas atividades ou brincadeiras tão importantes para o seu desenvolvimento e aprendizagem por acreditarem ser mais uma atividade de passatempo. E quantas vezes você, principalmente pai de primeira viagem, já ficou na dúvida se a sua criança está se desenvolvendo ou aprendendo conforme esperada a sua idade, não é? Sei disso porque já passei por experiência 3 vezes, porque cada criança é única, né? Cada uma tem as suas particularidades que precisam de uma atenção diferenciada ou maior. Então, e por conta dessa necessidade que tive no início da minha carreira profissional, como professora e mãe há 18 anos, procurei me especializar em educação infantil e desenvolvimento, psicomotricidade, supervisão e administração escolar, justamente para entender o que não poderia faltar para os meus pequenos aprendizes, né? Alcançar a sua excelência de aprendizagem e serem nota 1000 na escola e na vida. Então, como eu me dedico ao ensino de alta qualidade, com uma mentalidade internacional, eu sempre acreditei na capacidade de aprendizagem que todo pequeno aprendiz tem para alcançar sua excelência de aprendizagem de forma significativa, mas também sei que depende, né, dos cuidados do seu responsável para serem estimulados, preparados, capacitados para enfrentar os novos desafios da vida. Então, a minha ideia é mostrar e acompanhar os responsáveis uma oportunidade sobre como fazer a sua criança aprender sem dificuldade, já que a base da formação do ser é construída na sua primeira infância e na dependência dos 65% de estímulos ambientais proporcionados por eles, né? Mesmo que a sua criança possa alcançar os objetivos esperados para a sua idade, com uma aprendizagem significativa para a sua vida. Então, me surgiu a necessidade de ajudar essas pessoas já há algum tempo, mas não sabia como colocar em prática, atingir um público, né, de interesse. Mas quando chegou a pandemia, né, com os novos desafios da vida, de todas as famílias do mundo, nosso novo normal de acompanhar a aprendizagem de nossos pequenos aprendizes, eu, como mãe de 3 filhos, tive a ideia de começar a compartilhar meus conhecimentos sobre a educação nas redes sociais. E a ideia inicial foi interagir com pessoas com o mesmo propósito, que é acompanhar a aprendizagem da criança, né, dos pequenos aprendizes. E, gradualmente, essa ideia foi fortalecendo com interações de seguidores ao compartilhar as suas necessidades, em querer entender melhor as capacidades de sua criança para ajudá-la a se desenvolver de forma adequada e ao esperar da sua idade escolar.
já que as escolas estavam fechadas, né? Tudo parou, enfim. E como naquela situação, como lidar com a criança 24 horas em casa, né? Foi um grande desafio para todos. E por conta dessa minha nova relação com os responsáveis, me apareceu a oportunidade em ajudá-los com informações de valor sobre como dar conta dessa nova realidade e não deixar a criança com dificuldade de aprendizagem ao longo da pandemia, e principalmente ao longo da sua vida, né, escolar, para que ela pudesse sim continuar progredindo em sua aprendizagem no seu dia a dia para a sua formação, né, como um ser completo nas áreas física, cognitiva, social, pessoal e afetiva. Então, digo que quem é responsável de criança precisa saber como cuidá-la de forma preventiva e o que oferecer como estímulos para ter uma boa saúde, um excelente estudo e maravilhosas experiências de vida. Então, a falta de informação básica sobre as fases de desenvolvimento da criança, ela deixa, assim, marcas na história da vida dela, né? Porque, de alguma forma, algum marco da infância não vivenciado acarreterá em algum problema no desempenho acadêmico dela. Então, da mesma forma, não saber os objetivos esperados para a idade da criança também nos limitam a estimulá-la dentro de suas capacidades. Bom, parece contraditório dizer que no meio de tantas tecnologias e informações, né, parece que as capacidades de aprendizagem das crianças estão reduzindo, ou melhor dizendo, os problemas de aprendizagem estão mais presentes já há algum tempo, né, do que há um tempo atrás. Bom, e sabe por quê? Porque a primeira infância é o alicerce, é a base da formação do ser, é quando o ser precisa estruturar seu desenvolvimento físico, social e emocional, é quando você se forma a personalidade da criança, é a fase em que o corpo sofre mais alterações para se adequar ao mundo externo. Então, quando a estruturação corporal da criança não é bem desenvolvida, ela apresenta sim dificuldade de aprendizagem. Então essas causas aparecem muitas das vezes só quando ela chega ao ensino fundamental, porque é quando exige da criança uma demanda cognitiva, principalmente nas avaliações que passam a valer nota, né? E quem quer passar por isso, né? Quem deseja gastar seu tempo, dinheiro, né? Sentir as dificuldades, né? Podem ter sido evitados desde o início do desenvolvimento da sua criança. Então, por que não atuar de forma preventiva, se informar e capacitar para ajudar nossos pequenos aprendizes, já que dependem da gente para construírem sua autonomia, né? Para conseguirem enfrentar os desafios da vida e ter tomado assim de decisão. Se você me seguir nas redes sociais, no canal Aprendiz Educa, vai assistir lá uns vídeos que eu posto diariamente. E lá respondo, sim, algumas dúvidas, né? Para muitos deve pensar que o desenvolvimento da criança é natural. Pode até ser, em parte, mas a criança ela depende de estímulos ambientais e cuidados certos para conseguir interagir dentro de um grupo social de forma saudável. E saber que, por interferência do responsável, a criança pode acabar pulando alguma etapa tão importante da sua vida. Por exemplo, eu ofereci o andador para minha primeira filha no intuito de ajudá-la a se locomover e, consequentemente, descansar a avó para não pegar tanto peso, né? Mas só fui perceber o erro que eu estava cometendo quando fiz a minha especialização em Educação Infantil e Desenvolvimento. Ou seja, às vezes agimos pensando que estamos certos, né? Estamos ajudando, mas por falta de conhecimento adequado, erramos e deixamos marcas na vida de uma pessoa. Então, só a escola ou só o responsável não consegue dar conta de uma criança na sua formação completa como um ser em desenvolvimento constante. Sabe por quê? Primeiro porque o pequeno aprendiz precisa de estímulos a partir de bons exemplos. E este, né, divide seu tempo em ambos os espaços, então escola e família. Então devemos olhar para a criança como um ser protagonista, a principal da família. Então devemos pensar nos nossos atos a partir dela, né, para evitar consequências que possam prejudicá-la no seu progresso de aprendizagem. Então, no caso da minha primeira filha, ela acabou não engateando. Então, como marco dessa etapa pulada, hoje ela tem dificuldade, por exemplo, em abrir e fechar garrafas. Ou seja, ela não conseguiu maturar a sua coordenação motora fina na etapa certa. Então, perder o timeline de uma aprendizagem estabelecida para a idade cronológica
desencadear uma série de problemas ao longo do seu desenvolvimento, porque o ser precisa se desenvolver de forma global, mas em observância em suas partes física, emocional e cognitiva. Então, com o tempo, minha filha precisou fazer atividades que pudessem maturar seus músculos finos, como fazer aulas de piano, pinturas de telas de arte. Agora, hoje, né, com 18 anos, ela já consegue criar estratégias para resolver seus problemas, né? Mas durante a sua infância, quando ela passou sim dificuldades, por exemplo, em escrever, tanto no quesito de força e velocidade, quando entrou no ensino fundamental. Ou seja, ela tinha sim dificuldades em acompanhar os objetivos curriculares, né, para a sua idade escolar. Outra questão é que a criança ela não deve se adaptar à escola, mas a escola à criança. Então, infelizmente, poucas instituições seguem esse princípio, porque muitas estão preocupadas em seguir os conteúdos educacionais exigidos no currículo nacional, né, com as necessidades individualizadas de cada criança, acaba ficando em segundo plano, né? Então, o responsável legal, ele deve estar atento à formação e às necessidades de sua criança para protegê-la dos impactos do mundo social e da sua saúde emocional. Então, por isso, a importância da criança saber se expressar para que as pessoas possam entender a sua maneira de ver o mundo, né? Outra questão é porque o responsável é a melhor pessoa, né? Então, seus pais são as melhores pessoas que conhecem suas capacidades, seus limites, né? Já que é ele quem cuida, alimenta, brinca, veste, educa. A escola é apenas um dos canais de formação de conhecimentos e um ambiente que proporciona o desenvolvimento, né, do ser, de suas relações sociais. Então, o responsável, sim, é aquele que pode decidir qual caminho o seu aprendiz pode brilhar. Então, mas para isso, você, como ser responsável, precisa adquirir o quê? Conhecimentos necessários para exercer essa responsabilidade que lhe foi destinada. Então, por que meu método, excelência de aprendizagem infantil, funciona? Porque eu vou te ensinar o passo a passo que você precisa saber e fazer para guiar seu pequeno aprendiz para lá alcançar sua excelência de aprendizagem infantil, sabendo ampliar suas capacidades de aprendizagem de forma significativa da infância para a vida, com o intuito de evitar ou até mesmo reduzir as dificuldades de aprendizagem dos conteúdos escolares. E sabe como? Explicando através de vídeos aula e aplicando práticas educacionais como desafios que você, responsável, deve aplicar e acompanhar no dia a dia do seu pequeno aprendiz, como também oferecer atividades que ajudarão a estimular sua capacidade de aprendizagem de acordo com o seu desenvolvimento. Então você deve estar se perguntando, né? Como a criança de até 7 anos pode ter suas capacidades de aprendizagem ampliadas para evitar ou reduzir as dificuldades ao longo da sua vida, né, escolar e assim alcançar a excelência de aprendizagem infantil? Sabe como? Mostrando para você, responsável, que pode atuar de forma preventiva conforme as necessidades e os limites da sua criança durante seu desenvolvimento, né? Aprendendo a estruturar seu desenvolvimento corporal, preparar sua cognição, equilibrar seu emocional para evitar algumas questões ao longo da sua vida escolar, e saber sim que ela é capaz de alcançar os objetivos esperados para a idade escolar a partir do momento em que ela está amparada pelos seus responsáveis que respeitam seus limites, estimulam suas capacidades e protegem seus direitos de desenvolvimento e aprendizagem. Então, e como eu sei que você é um ser responsável, que sabe dos grandes desafios para uma educação de qualidade, né? Deseja que a sua criança tenha uma aprendizagem significativa para uma vida de qualidade, e vem acompanhando meus vídeos, né, sobre como potencializar as capacidades de aprendizagem de sua criança, evitar as dificuldades através de práticas educacionais. Você precisa conhecer os 3 pilares da educação da criança, que é o corpo, mente e coração, conforme as necessidades e a capacidade no dia a dia do seu pequeno aprendiz. Então, além de sabermos que estamos em uma era da tecnologia em que as crianças estão recebendo muitos estímulos virtuais e acabam deixando de explorar os espaços de forma concreta, não é? E você deve ter percebido que minhas informações de valor não são lidas só das minhas experiências como mãe, mas também como profissional da área de educação. Então, eu não falo só o que vem na minha cabeça e conhecimentos, mas também de estudos científicos da área de educação para garantir uma aprendizagem significativa, tá, da criança desde a sua infância para a vida dela. E
informações sobre a área da saúde para garantir o desenvolvimento pleno do pequeno aprendiz, já que ser é único, mas forma na sua integração das suas partes motora, pensamento, sentimento, pessoal e social. E você, como responsável de criança, precisa saber como garantir pelo menos os direitos dela, né? A prova disso é a existência de um documento chamado ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse é apenas um dos marcos legais, né, que existem outros. E para colocar em prática no dia a dia seus direitos, a sua criança ela precisa de um acompanhamento nas 3 áreas: familiar, educacional e saúde. E os resultados desse acompanhamento é a sua criança ter autonomia para realizar suas atividades com atitudes certas e tomadas de decisão para resolver situações, problemas que são desafios da vida, né, que nos impõem de acordo com as nossas capacidades. Mas para isso é preciso saber orientá-la em que caminho certo, com os 7 passos que eu criei em 12 semanas para ajudar você, responsável de crianças de até 7 anos, né, entrar nessa caminhada com seu pequeno aprendiz. É importante saber que a base da formação do ser é construída na sua primeira infância, na dependência de 65% de estímulos proporcionados por você, para que sua criança possa alcançar sua excelência de aprendizagem infantil com uma aprendizagem significativa para a vida e sem dificuldade, ok? Então, venha participar do curso para traçarmos juntos o melhor caminho para sua criança, né? Então, a gente espera lá do outro lado, combinado? É só clicar no botão e se inscrever. Até lá! Tchau!